Muito bem, irmãos, vamos dar prosseguimento. Agora vamos para o número 3. Lembrar que estou comentando aqui o tamanho da nossa corda. Então essas coisas aqui são coisas que influem na nossa competência de manusear o poder de Deus, fazer uso, ser usados por Deus, até onde Ele pode fazer uso da gente. Então, o que estamos aqui comentando agora são as qualificações para serem utilizados na guerra. Eu proponho para a sua consideração que o guerreiro de Cristo tem que ser maior do que a sua cultura, aliás, qualquer cultura dos homens. Na 1 de João 5,19 afirma que o mundo inteiro jaz no maligno. Quer dizer, que ele exerce controle absolutamente sobre o mundo. Vai aí todas as culturas do mundo. Em Efésios capítulo 2, verso 2, Satanás influi no pensamento de cada pessoa que não é obediente a Deus. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Satanás tem acesso direto e faz uso desse acesso no bolar dos costumes. Toda e qualquer cultura dos homens tem aspectos de origem satânica que não combinam com os valores do reino. Vejamos alguns textos. A primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 21. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinai tudo, retende o bem. Isso diz respeito à cultura. Temos que examinar, não meramente ficar seguindo a cultura cegamente. Aquilo que a gente já leu também em Romanos 12, versos 1 e 2. É morrendo que vamos ir conhecendo a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Temos que apresentar os nossos corpos, sacrifício. Vai aí rejeitando o mundo. Verso 2 diz, não sede conformados com este mundo. Isso tem a ver com a cultura, é a cultura que nos cerca. Não é de a gente ir se conformando só porque é a nossa cultura. Temos que analisar, temos que ver o que serve e o que não serve. A 1 de João 2, versos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo está. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, o desejo desordenado da carne, o desejo desordenado dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a nossa cultura faz parte do mundo. Ou pode fazer. Temos que analisar rigorosamente. Porque o texto é claro. Se você ama o mundo, você não ama o Pai. Só isso. Porque são coisas inimigas, são coisas opostas. Depois o mundo passa. Mas a vontade de Deus não. Novamente insisto em seguir o exemplo do Senhor Jesus, e ele criticou não somente a própria cultura, criticou a cultura dos samaritanos, dos gentios, mas vamos
por etapas. Vamos ver primeiro a sua própria cultura, que era dos judeus. Vamos ver Mateus 23. A partir do verso 13. Na verdade, 96% dos manuscritos gregos trazem aquilo que na minha Bíblia é o verso 14, primeiro, e o verso 13, segundo, mas sem alterar o conteúdo, então não faz muita diferença. Então seria: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas e disfarçam com prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Estúpidos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está aí é devedor. Estúpidos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habitava. 90% dos manuscritos gregos. O que jurar pelo templo, jura por ele e por ele que nele habitava. Não está lá mais. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais hortelã e endro, e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Estas vocês tinham de fazer, sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de injustiça. 95% dos manuscritos. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Agora vem cá, essas coisas, quando ele está desandando a boca contra essa gente, mas eles eram os medalhões. Eles eram os guardiões da cultura dos judeus. Então, ele falando essas coisas, ele está criticando a cultura como ela era vivida pelo povo, porque o povo obedecia aos medalhões, aos guardalhões. Então, Jesus, com essa denúncia, ele não poupa para ele é mais do que severo, ele não deixa dúvida, ele é muito forte. Aliás, nunca Jesus fez a mínima tentativa de apaziguar os fariseus, e a partir do momento em que eles rejeitaram ele como Messias, que aconteceu em dado momento, lá pelas tantas, nunca mais ele gastou 1 minuto tentando apaziguar os fariseus, nunca. E aqui ele
Ele não deixa margem de dúvida. Ele não está querendo, assim, suavizar nada. O Senhor Jesus, parece que ele fazia questão de agredir essa gente. Para eles o sábado era simplesmente intocável. E Jesus fazia questão de curar no sábado. Mas era no sábado. Sempre fazendo no sábado, só para realmente contrariar essa gente. Porque eles colocaram o sábado onde Deus não colocou. E era o símbolo da autoridade deles. Eles tinham medo de se contaminar. Jesus não. Ele lida com prostituta. Ele toca em leproso. Não, Jesus nunca demonstrou medo de se contaminar com essas coisas. Já o judeu, o leproso, era obrigado a gritar de longe: impuro, impuro, impuro. Ninguém podia nem chegar perto de um leproso. Jesus não. Toca, cura. Temos que ser maior que a nossa própria cultura. Temos que analisar a nossa cultura e rejeitar aquilo que não serve. Ele criticou a cultura dos samaritanos. João, capítulo 4, e verso 22. Eu estou gastando tempo com esta questão porque nós estamos acostumados a nos curvar à cultura. A cultura é quase que soberana. Na cabeça de muita gente, a cultura é intocável. Você não pode ir contra a cultura. É um Deus. Mas nós não podemos cair nessa, não. Nós temos que ser maior do que as culturas, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. João 4, 22. Jesus está conversando com aquela mulher samaritana. Está aí Jesus falando: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 18. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Quer dizer, se ela estava com o número 6, ou 5,5, é porque isso era permitido na cultura dela. Você vê, daí a pouco ela volta e fala para os homens e todo mundo sai correndo para ver. Quer dizer, ela tinha cartaz. Ela tinha cartaz. Ela não era estúpida, não. Essa mulher era inteligente. Ela tinha lá seus problemas, mas Jesus critica a cultura dela. Vocês nem sabem o que estão fazendo. Nós é que sabemos. E assim por diante. Agora, no Antigo Testamento, o que mais tem é crítica das culturas dos gentios. É muito. A cultura dos cananeus era até... Eles tinham que ser mortos, inclusive, de tão ruim que era a cultura. Mas vamos ver, mesmo assim, Mateus 15, em verso 26. Este texto me comove sempre, eu quase choro cada vez. Eu vou voltar e ler a coisa toda, para chegar no verso 27, ou 26. Temos que voltar ao verso 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo:
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Estou lendo o texto aqui como está. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede. Aqui ela vem gritando atrás da gente. Estava incomodando. Ele respondeu, atenção. Ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Você percebe que quando a primeira vez ela sabia muito bem quem ele era, aparentemente, e ela apela para filho de Davi. Ela apela para ele na condição de Messias, só que ela não tinha competência para isso. Ela era gentia, ela não tinha competência para apelar para o Messias. Então, naturalmente, ele escuta a palavra de Jesus, aí ela aprendeu. Então, agora ela larga o apelo a Davi e diz, Senhor, socorre-me. Agora, Jesus se dirige à própria mulher. Verso 26, ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele chamou a mulher de cachorro, só isso. Ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo, para contigo como tu desejas. Desde aquele momento, a hora a sua filha ficou sã. Agora, esse negócio de judeu chamar gentio de cachorro era uma crítica braba aquilo que gentio era. Vai aí sua cultura. Então, Jesus aplica essa pecha àquela mulher. Você é um cachorro. Ela aceitou a condição e ela ganhou a sua migalha. Ela ganhou a sua migalha. Mas eu me comovo com esse lado. O problema nosso é a nossa cultura. E a cultura brasileira, como é que fica? Vamos abrir, por exemplo, em Mateus capítulo 5, e verso 37. Jesus falando aqui, é o tal sermão da montanha. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é do maligno. Agora, sinceramente, a nossa cultura brasileira é assim? Sim, sim e não, não. É? Não, você não pode falar. Não. Você não pode falar assim nu e cru, não. Você tem que. Você tem que contornar, tal. Só que esse aspecto da nossa cultura brasileira fere frontalmente uma ordem de Jesus. Isso aqui é ordem. Isso aqui não é ponto facultativo. É ordem. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Por quê? O que passar disso é do maligno. Quer dizer, então, esse aspecto da cultura brasileira é do maligno. De não querer ser direto. Está aqui, palavra do Senhor Jesus. É do maligno. Mateus 12. – 34 a 37. Aqui Jesus está se dirigindo outra vez aos medalhões.
ele não suaviza mesmo muito não, viu? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo malignos? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom reservatório, e o homem mau, do reservatório maligno, tira coisas malignas. Mas eu vos digo que de toda a palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Agora, convenhamos, palavra inútil. Será que falta na nossa cultura? É o que mais tem, não? Palavras inúteis. Não posso provar que eu não estava lá, mas eu desconfio que às vezes a criação dos mosteiros de monges assim, que havia muito na Idade Média, e dependendo da comunidade, eles tinham voto de silêncio, quer dizer, eles meramente não falavam. Eu imagino que talvez estivessem se prendendo a isto, quer dizer, se você não fala nunca, não tem palavra para você. Só que tem um pequeno problema com essa interpretação, me parece, que diz primeiro, por tuas palavras será justificado. E se você nunca fala nada? Então, não sei se aqueles monges assim vão se dar tão bem assim, não sei. Mas isso aqui, se não me engano muito, vai contra a nossa cultura. O que a gente fala é sumamente importante, muito mais do que por vezes a gente se dá conta. Vejamos, por favor, a segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3. A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, e verso 10. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente e não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Em alguns lugares do Brasil, é uma vergonha trabalhar. Não sei se você já andou num desses lugares. Mas no Amazonas, então, onde eu já gastei alguns anos, os donos, os proprietários, simplesmente não podiam sujar as mãos. Não podiam trabalhar. Isso aí é para os peões e tal. Quando eu estava em João Pessoa, em dado momento, a escola nos colocou numa casinha assim que ficava mais de meio quilômetro a pé, de onde tinha salas de aula, essas coisas. E era um lugar assim meio, digamos, humilde. Todas as ruas eram só de chão. Tinha alguma rua pavimentada, mas era com paralelepípedo, não era nem com asfalto. Mas onde eu andava era puro areia. Mas só que quando chovia era puro lama. E exatamente no caminho que eu tinha que passar, havia um lugar onde, quando chovia, que quase sempre chovia um pouco, a água passava, só que tinha empoçado. Estava um buraco ali e a água não saía nunca, que ficava empoçada a água. Então, às vezes, tinha um caminhozinho que beirava assim o poço d'água, onde você podia passar assim, sem molhar os pés muito.
Um dia eu cansei da brincadeira, disse, olha, isso aqui é meramente faltando um pouquinho de engenharia. Basta alguém aqui abrir uma vala para escoar a água e nós aqui podemos passar a pé enxuto. Aí eu peguei um carrinho de mão, uma enxada, assim, uma pá, e me meti nesse poço. Quer dizer, naturalmente, adequadamente vestido, mas eu me lamei, assim, bem lamado, quer dizer. Eu abri a vala, eu resolvi o problema do poço, mas foi um escândalo. Foi um escândalo. Eu era professor e diretor de ensino e eu não podia fazer isso. Eu não podia fazer isso. Nunca me arrependi também, não. Gostei. Depois também eu passei a pé enxuto e também todo mundo a mais passou a pé enxuto. Quer dizer, eu resolvi o problema. Mas eu não podia. Quer dizer, devido ao meu status, eu não podia fazer isso. Era uma vergonha. Só que esse exato aspecto da cultura eu nunca atendi muito bem mesmo, não. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não sei se vocês se lembram. Quando eclodiu esse negócio do mensalão, não é? Onde o governo estava pagando os deputados federais para votarem certas coisas. E a revista Veja, sei lá, alguém fez uma pesquisa assim na boca do povo e a pergunta era se eles pudessem, tivessem condições, se eles fariam a mesma coisa. Meramente 70% das pessoas ouvidas disseram que fariam sim a mesma coisa se pudessem. Então, os ladrões que estão lá no Congresso são legítimos representantes do povo brasileiro. Queixar-se de quê? Se 70% de que faria a mesma coisa, então paciência. Quer dizer, se 70% diz que vai roubar se puder, então é porque 70% é ladrão, no coração pelo menos. Você se lembra daquele caso onde alguém aí da família da Gabriela foi massacrada lá, como é? São Gonçalo, alguma coisa lá. E como é o nome do homem? O marido? Jorge. Foi junto, né? Aliás, gostei muito do papel dele nesse negócio. Mas quando ele volta, ele fez o segundo comentário. Naquela cidade está assim de igreja evangélica. Quase cada esquina tem uma. E o Jorge falou o seguinte, lá, se é em São Gonçalo, não sei, todo mundo ou é crente ou é bandido. Só isso, só tem dois tipos de pessoas naquele lugar, ou é bandido ou é crente. Adivinhe o que tem mais? Faz parte da cultura, gente. E nós temos que rejeitar isso, bem rejeitado. Absolutamente. Provérbios 22. Provérbios 22, verso 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Agora é lei no Brasil.
o Estatuto da Criança proíbe você bater em criança. Mas o texto sagrado diz que você tem que bater. É ordem. Então, aqui temos não somente uma questão de cultura, temos uma questão de lei. Não pode bater. Mas o texto diz que sim. A lei brasileira diz que não. Você tem que escolher. Ainda em Provérbios, capítulo 23, versos 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá, mas você vai para a cadeia, só isso. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Mas o Código Brasileiro não quer saber do inferno, quer meramente que você não bata. Se o teu filho vai para o inferno, é um problema dele. A lei brasileira não está nem aí com essas questões. Hebreus capítulo 12, verso 6. Aqui está citando o Antigo Testamento, porque Jeová corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Novamente, isso não pode. Isso é contra a cultura. Mas o próprio Deus faz isso. Quem já me ouviu sabe que eu, enquanto criança, eu mesmo fui açoitado. Com aquele chicote para bater em cavalo. Meu pai tinha uma égua muito mansa, égua. E eu não era nada manso. A égua quase nunca sentiu assim aquele chicote, mas eu mais do que uma vez. Mas eu louvo a Deus porque meu pai me tirou do inferno. Eu não gostei na hora, não estou nem fingindo que ter gostado não, mas que o Pai me fez um grande favor, me fez. Que eu era difícil, vamos dizer. É por isso que eu preciso ter assim, paciência com uns e outros que andam por aí, que às vezes eu acho também um pouco difícil. Eu também já fui difícil. Paciência. Atenção, por favor, para João capítulo 3 e verso 8. Agora estou querendo falar da nossa cultura religiosa, não a cultura brasileira como lá fora, mas dentro da igreja. O Senhor Jesus está falando. Ele diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora atenção, por favor. Jesus afirma que é a pessoa nascida do Espírito que é assim, que nem o vento. Quer dizer, imprevisível. Se o Espírito Santo é imprevisível, e se eu sou comandado pelo Espírito Santo, ele vai me obrigar a fazer coisas imprevisíveis. Ele é imprevisível e eu serei também imprevisível se eu obedecer. Só que, em geral, as igrejas não gostam muito de pessoas imprevisíveis. Isso aí não é bom. Não, nós temos a nossa maneira de fazer as coisas e não gostamos de coisas imprevisíveis. Vale dizer que não gostamos do Espírito Santo. Realmente. O Espírito Santo é incômodo.
Ele meramente vem e faz coisas que a gente não queria, não esperava. Pessoa que realmente obedecer ao Espírito Santo, geralmente não vai ser muito bem quista essa pessoa na nossa igreja. Não vai achar muito lugar, não. Agora vejam a segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e verso 5. A segunda Timóteo, capítulo 3 e verso 5. Depois de uma descrição bastante triste, que vem já a partir do verso 2, verso 1, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, quer dizer, perigosos, difíceis, aí vem, os homens vão ser tudo quanto não serve, uma lista muito triste ali de coisas. Verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Agora, convenhamos, meus amados. A aparência de piedade sem poder, isso não é um retrato fiel da maioria das nossas igrejas? A aparência de piedade sem poder? Não é isso aí, não. Pois é isso. É o que mais se vê. Poder muito pouco, aparência sim. Aliás, faz parte da cultura. Nós temos que manter as aparências. Não é assim? É isso que você vê agora no nosso governo, no Congresso e tal. O problema todo do governo é manter as aparências. Se o sujeito é realmente ladrão, não tem nada a ver. Mas temos que soltar da cadeia porque, senão, suja tal. Temos que manter as aparências. Agora, que o mundo faça isso, entende-se. Nós aqui, servos de Deus, não deveríamos ser assim. Só que, infelizmente, nós caímos nessa mesma emboscada. As aparências. Nós temos que manter as aparências. E a realidade, lamento. Só que ninguém vai enganar o Espírito Santo dessa forma e ninguém vai enganar Satanás também dessa forma. Estou aqui tratando de guerra espiritual, estou aqui tratando de qualificações para você conduzir a guerra. Ninguém vai enganar nem a Deus e nem a Satanás. Então, se nós somos assim, se a gente vai seguindo a cultura contra a realidade espiritual, nós seremos aplaudidos nas igrejas, mas não vamos fazer diferença na guerra. Porque Satanás sabe que nós temos uma corda no pescoço, não vamos poder chegar lá. Satanás sabe disso. Assim como os gatos. Os gatos são interessantes. Eu já vi isso. Ou mesmo um cachorro pequeno quando passando pelo quintal de um cachorro grande. Eles são perversos, sabe? Eles fazem de propósito. Eu já vi isso várias vezes. O gato sabe exatamente até onde o cachorro pode chegar. O gato sabe exatamente até onde o cachorro pode chegar. Então, o gato passa exatamente 20 centímetros para cá. Exatamente para chatear o cachorro. E o cachorro... Você nunca viu isso? Eu já cansei de ver isso. Ou então, lá onde eu moro, em Valparaíso, quase todas as casas são cercadas. Umas têm muro, mas outras, assim que nem a minha, só a grade, né? Então, o cachorro está lá dentro, mas ele não pode passar. Então, tem um cachorrão cá dentro, mas ele não pode passar, né?
Aí um cachorrinho, né? Desse tamanho, ele passa aqui, bem assim na cara do cachorrão. Você nunca viu isso? Satanás faz a mesma coisa. Ele sabe qual é a tua realidade espiritual e ele sabe até onde você vai poder chegar. É por isso que estou gastando tempo com isso. Prosseguindo, vamos ao número 4. Temos que odiar o mal. Odiar o mal faz parte necessária do amor de Deus pelas consequências do pecado. Acho que quem é pai, quem é mãe, não terá dificuldade em entender esse negócio. Quem tem casa com quintal, você vê assim seu filhinho, uns seus 2 anos, às vezes 3, ele está brincando lá no quintal. E criança desse tamanho não entende do perigo das coisas. Então entra uma cobra venenosa, digamos assim, no seu quintal, e a cobra é bonita. Quer dizer, para quem não tem medo da cobra, não deixa ser bonita a cobra. E você percebe que o seu filho está se aproximando dessa cobra venenosa. Seu filho não está nem aí, quer dizer, ele não está sabendo que isso é perigoso. E o que você faz? Vai correndo e mata a cobra, não? Por que você mata a cobra? É em função do amor que você tem pelo filho, porque a cobra pode fazer mal ao teu filho, você ama teu filho, então em função do amor que você tem pelo filho, você mata a cobra, porque a cobra é má. Deus faz a mesma coisa, quer dizer, pelas consequências do mal, Ele manda que nós odiemos, como Ele também odeia. Está no texto e nós vamos já ver isso no texto. Igrejas de certo tipo gostam de enfatizar o amor de Deus. Deus é amor, Deus é Deus, então ele faz vista grossa e tudo, Deus é amor, é só amor, é Deus, amor, amor, amor. Nunca eles falam do chicote. Ah, isso aí não. Quem Deus ama, Ele açoita? Não, esse verso não está na Bíblia deles, não. Não, esse não. O amor de Deus, O que eles não entendem, não querem entender, é que odiar o mal é um componente necessário do amor de Deus. É necessário, é imprescindível, é incontornável. Deus tem que odiar o mal pelas consequências. Ele manda que façamos nós também a mesma coisa. Se não, vejamos. Hebreus, capítulo 1, versos 8 e 9. Vai assim. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Agora, esse texto está citando o Salmo 45. Vamos lá. Vamos ver Salmo 45. Salmo 45, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade.
Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Tal. Está aí. É declarado a respeito de Jeová Filho, que entre outras coisas ele odeia a iniquidade. Jesus odeia. O Deus de amor odeia. Ele odeia. Odeia o quê? Ele odeia a iniquidade. O próprio Cristo, ele mesmo dizendo, ele declara que ele odeia as obras dos nicolaítas. Está em Apocalipse, capítulo 2, verso 6. Isso aqui Jesus mesmo falando. Ele afirma e declara que ele odeia. Apocalipse, capítulo 2, e verso 6. Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, ou nicolaítas, as quais eu também odeio. Que eu saiba, ninguém tem certeza hoje do que eram esses nicolaítas. Essa informação nós perdemos a caminho. Pela estrutura da palavra, parece ser uma coisa parecida com aquilo que a Igreja Católica depois pecou, onde o clero domina o povo. Nicolaí, então, dominar o povo. Mas isso é meramente uma... Estamos chutando, a gente não sabe realmente. De qualquer forma, Jesus afirma que ele odeia isso. Jeová odeia o roubo. Isaías 61 e verso 8. Eu vou me deter aqui um pouquinho, porque nós temos que enfiar na cabeça que Deus odeia. Tanto nos ensinaram que Deus só ama, mas o amor de Deus inclui o ódio ao pecado, necessariamente. Isaías 61 e verso 8. Porque eu, Jeová, espera aí, onde eu estou? Onde eu estou mesmo? Isaías 61 e verso 8. Bom, vamos lá. Eu, Jeová, amo o juízo, odeio o que foi roubado. Sim, eu passei por cima, me desculpe. Odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Mas entendo que não é só o que foi oferecido. Ele odeia o roubo em si. Aliás, tem juízo escrito a esse respeito em Zacarias 5. Ele odeia o divórcio. Malaquias 2, em verso 16. Porque Jeová, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, então o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa. Então, quando alguém está protegendo a violência, também Jeová odeia isso. E tem 7 transgressões outras, está em Provérbios 6, Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19, temos 7 coisas outras que Deus odeia. Odeia pelas consequências negativas que produzem essas coisas. Consequências negativas para nós. Provérbios 5, verso 16. Estas 6 coisas Jeová odeia. Sim. 7 a sua alma abomina. Aí vai. 1, olhos altivos. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que maquina pensamentos perversos. 5, pés que se apressam a correr para o mal.
6. Testemunha falsa que profere mentiras. 7. O que semeia contendas entre irmãos. Afirma o texto cabalmente que Jeová odeia essas coisas. Não só ele odeia, mas ele cobra de nós que também venhamos odiar. Isso aí é que não costumamos pregar, mas está aqui no texto, se não, vamos ver, Provérbios 8 e verso 13. Atenção! O temor de Jeová é odiar o mal. Então, se você afirma ser temente a Deus, você tem obrigação de odiar o mal. Está no texto. Se você não odeia o mal, é porque você não tem muito temor de Deus, não. É obrigatório. Verso 9 capítulo 9, verso 10, ainda em Provérbios. O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Então, se o temor de Jeová inclui odiar o mal, e você se recusa a odiar o mal, como vai ser a sua sabedoria? Porque o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Uma coisa ligada à outra. Não bastasse, no entanto, em Salmo 97, nós temos uma ordem. E ordem é ordem, não é ponto facultativo. Salmo 97, verso 10. Vós que amais Jeová, odiai o mal. Odiai está no imperativo, isso é uma ordem. Vamos obedecer? Já li Salmo 5:5, mas vamos lá outra vez. Como não é coisa normalmente ensinada nas nossas igrejas, não estamos muito bem acostumados com isso e, portanto, temos que nos acostumar. Salmo 5:5. Os arrogantes não pararão à tua vista, falando de Deus. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. Então, se Deus vai destruir o mentiroso, é porque não está gostando dele, tá? Jeová aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Aí vai outras coisas que Deus odeia. Só que é a pessoa que Deus aborrece. Ele aborrece a pessoa que faz essas coisas. Não é só questão de odiar o pecado, claro, mas é também quando alguém faz questão de fazer o mal, ele se alia ao mal, ele incorre no ódio do Criador, pelas consequências exatamente. Agora vejam, uma sequência aqui de textos, que não estamos acostumados com isso aí. Então vamos. Estamos aqui em Salmo, vou ficar ainda em Salmo 26 e verso 5. Salmo 26, 5. Aqui é o salmista que está falando. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. O salmista, ele odeia. Ele odeia os malfeitores. 31 e verso 6. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. 101 e verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Esse salmista está cheio de ódio.
119, verso 113. Aliás, quis primeiro 104. Salmo 119, 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Verso 113, ainda ali. Odeio os pensamentos vãos. Ainda 128. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos. Odeio toda falsa vereda. 163. Abomino e odeio a mentira. Amo a tua lei. Tudo isso para entender aquilo que Davi escreve no Salmo 139. Que essas palavras de Davi que acabo de ler, ele está odiando a prática, as coisas que os homens maus fazem. Só que no Salmo 139 muda um pouco. Salmo 139, verso 21 e 2. Não odeio eu, ó Jeová, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Observar que Davi está dizendo que ele tem ódio das pessoas. Quem é inimigo de Deus, quem odeia Deus, Deus odeia, a gente já sabe disso. Davi, ele está meramente obedecendo à ordem de odiar o mal. Ele está refletindo nesse particular o caráter do Criador. O segredo, neste exato caso aqui de 139, está no verso 20. Eles falam com intenção maligna. Esses odiadores de Deus, eles falam com intenção maligna. É exatamente essa intenção maligna que vem ao caso. Temos que odiar. Está em Deuteronômio capítulo 7 e verso 10. Jeová falando, retribuí no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo perecer, não será tardio. Bom, aqui está falando a respeito dele, retribui no rosto a qualquer dos que o odeiam, fazendo perecer, não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Então, quem odeia Deus incorre no ódio do mesmo. Então temos que seguir esse exemplo. Nós estamos acostumados. Mas se vamos conduzir a guerra, temos que chegar a esse ponto. Nós temos que seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que aprender a odiar o pecado, o mal em todas as formas, Satanás e seus anjos. Eles são irrecuperáveis. Tem gente que não acredita nisso. Então, antes de agora passar para as perguntas, eu vou só fechar com essa questão. Eu digo que Satanás e seus anjos são irrecuperáveis. Por quê? Mateus 25, 41. Eu não. Quem sou eu? Mas o texto afirma isso. O universalismo quer dizer que os
Satanás vai ser recuperado e blá blá blá, só que não está no texto. O rei assentado no trono é o juízo final, dirá também aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se o lago de fogo está já preparado para Satanás e seus anjos, é porque para lá vão. Seu futuro está selado. Não tem escapatória. A segunda de Pedro, capítulo 2 e verso 4. A segunda de Pedro 2 e verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, diz aqui, acho que é Tártaro, no texto original, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E depois, Apocalipse capítulo 20 e verso 10, onde eles vão parar mesmo no lago preparado, se a memória me serve. Apocalipse 20 verso 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o inimigo é irrecuperável, ele sabe perfeitamente que é irrecuperável. E, portanto, eles lutam desesperadamente, sem dó, sem trégua, não tem quartel, nada. Não tem. Então você tem que entender isso. Se você realmente vai agir assim, com desenvoltura na guerra, você vai poder realmente agir adequadamente, você não pode ficar aí com um pouquinho de dó. Ih, coitadinho do demônio. Ih, coitadinho de Satanás. Ih, coitadinho. Não pode. Eles são irrecuperáveis, são os nossos inimigos ferrenhos, inimigos, em primeiro lugar, do próprio Criador. Prometi que iria dar 30 minutos para as perguntas e eu vou fazer. Pois é, Eduardo, vou começar com o seu caso. Aliás, sempre que alguém nos obriga a voltar ao texto, isso é benéfico. O texto é o capítulo 15 de Lucas. Vocês se lembram, o filho pródigo, a dracma perdida, o filho perdido, ou a ovelha perdida. A pergunta não se refere justamente sobre quem já conhece a verdade e, portanto, haveríamos de correr atrás delas? Não. Seria a implicação, não? Vamos então ler aqui Lucas 15, a partir do primeiro verso. Chegavam-se a ele, o Senhor Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, a dificuldade aqui é que Jesus estava evangelizando um certo tipo de pessoa que os medalhões achavam que não mereciam ser evangelizados. Mas se o Senhor Jesus está gastando tempo com eles, é porque Jesus sabe que eles ainda têm jeito. Não, portanto, se enquadram naquilo que Jesus mesmo disse: ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. Então,
Jesus, sabendo que esses eram passíveis de ser trazidos pelo Pai, então ele está dando alguma atenção. Só que os medalhões não gostaram. Paciência. Então, vem 3 parábolas. Primeiro, da ovelha. Verso 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no ermo, não no aprisco, por favor, não no aprisco, não deixa no ermo, no deserto, as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. Achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, quer dizer, regozijando, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora, essa ovelha que se desviou, ela estava deliberadamente se alinhando com o mal? Acho que não. Perdeu o rumo, lá se foi. Agora, isto aqui é para pastor. E eu não sou pastor, eu sou mestre. E eu olho para aqui e digo: olha, vem cá. Eu vou largar 99 ovelhas boas no ermo, não no aprisco. No ermo, para correr atrás de uma ovelha que não quer, e enquanto eu lá, o lobo vem e mata meia dúzia das... Não, eu? Não. Se essa ovelha não quer, é problema dela. Ah, mas eu não sou pastor. Quem disse isso? Mas se ele fosse, ele não seria. Será que a chave aí é que esses 99 não precisam de arrependimento? Diz não precisa de arrependimento. Mas nós sabemos que precisam de cuidado, porque ovelha sem cuidado, você já sabe. Agora vamos à mulher com as moedas. A ovelha ainda, presumivelmente, a ovelha se foi nas próprias patas. Agora, moeda não tem pata. Desculpe aí. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? Você observe que a moeda não se perdeu. A moeda não criou perna para ver se achava um canto. A dona perdeu de vista a moeda. Achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, o caso do filho é contundente. Verso 11. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Aí, você se lembra do relato. Aí, finalmente, para assim, criando porcos, querendo comer até a comida dos porcos. Está mal. Aí ele cria juízo. Não, teus escravos, meu pai, estão melhor do que eu. Aí ele volta. Verso 20. O pai vê ele longe, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se ao pescoço, beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa, tal e tal, então fez festa. Já o mais velho não gostou. Então, ele chega, está aí a festa, ele não entendeu a festa, ele está fora trabalhando. Aí, verso 28, quando alguém explica o que aconteceu, ele não gostou, não quis entrar. Verso 29. Então, saindo o pai, começou a instar com ele. Mas respondendo, não vou, tal. Ele se reclama. Aí, verso 31. O pai responde, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Quer dizer, o velho morrendo, fica tudo para o mais velho, nada para o mais novo. Ele ganhou a festa, mas ele não recebe de volta o que ele jogou fora. Tudo do pai agora é do mais velho. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido, achou-se. Agora, a pergunta que se faz necessária. O pai mandou alguém atrás do filho? Não. O filho voltou por conta própria. Voltando por conta própria, aí foi recebido. Nós temos na nossa comunidade uns e outros que andam assim meio ariscos no momento, estão meio assim longe, não estão fazendo parte. Mas se um dia um deles voltar, havemos de fazer a mesma coisa que o pai fez, receber de braços abertos. Oh, que bom que você voltou. Eu não vejo que nenhum desses casos tem a ver com aquilo que eu falei a respeito, por exemplo, desse juiz lá de Aracaju e coisa e tal. Simplesmente não vem ao caso. São questões separadas. Nada aqui tem a ver com alguém que deliberadamente faz partido com o mal, que é o nosso caso. Creio que já quase que quando compramos roupas, essas coisas, tal, cheiro de incenso, proprietários espíritas, só oramos, repreendermos qualquer consagração, tal. Isso basta? Ou então ungindo? Eu creio que normalmente nem preciso ungir, basta meramente rechaçar oralmente, ou mesmo no pensamento, qualquer mal que porventura estiver acompanhando a coisa. Aqui pergunta, podemos ungir coisas ou nossos portais? Sim. Raras vezes eu tenho ungido as janelas e as portas da minha casa. Quando a coisa estava feia mesmo e eu não conseguia resolver de outra forma, eu já fiz isso. Umas 2 ou 3 vezes na minha vida eu cheguei a ponto de ungir. Não faço isso assim todo dia, mas alguma vez eu já fiz. Creio que é bom. Quais as denominações que não têm em sua cúpula dirigentes maçons? É possível saber algumas? Bom, há tempo que eu não ando mais pelo Brasil, estou desatualizado, eu não sei de fato. Imagino, no entanto, o seguinte, as únicas denominações no Brasil que provavelmente não vão ter são as mais ferrenhamente fundamentalistas. Refiro-me aos batistas regulares e aos presbiterianos fundamentalistas. Tem uma denominação chamada Igreja Presbiteriana Fundamentalista. É pequena, muita gente nem sabe que existe, mas existe. Eles certamente vão fazer restrição absoluta contra maçom.
Infelizmente, eles também não querem saber do Espírito Santo. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Lamento, o Brasil vai mal. O Brasil, quer dizer, a igreja no Brasil vai mal. Divorciar-se quando o marido não deixa o adultério, além do mais, não quer deixá-lo, e repudia a esposa é pecado. Olha, eu creio que já falei sobre isso. Deus nos mandou a paz. Se é para sair da briga constante, eu digo, separa-se, mas não pode casar outra vez. Agora, aqui tem uma pergunta que está bem no meu quintal atual. Você poderia, tem duas. Você poderia sugerir uma Bíblia para estudo que tenha uma tradução mais próxima dos originais? Quais Bíblias não devemos comprar ou devemos evitar de ler? Qual é a melhor versão bíblica que temos hoje na língua portuguesa, ou seja, mais próxima? No meu entender, quanto ao Novo Testamento, o que mais se aproxima do texto original é esta, que é a fiel da Trinitariana, só no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a nova versão internacional é melhor, porque no Antigo Testamento todos os dois estão traduzindo o mesmo texto. No Novo, não. No Novo Testamento estão traduzindo textos gregos diferentes. A dificuldade, no entanto, com a fiel é que é exatamente a linguagem da antiga Almeida. Então é aquele português assim antiquado. E a geração mais nova não tem paciência para ler o português mais antigo. Lastimavelmente, não tem nenhuma versão em língua portuguesa que eu reputo ser excelente. Não existe. Nada que compare com o Reina Valera em espanhol ou o King James em inglês, agora o New King James. Reina Valera é simplesmente uma tremenda tradução. Igualmente tão bom quanto o King James em inglês. É uma maravilha. Antes de ser revisada, você tem que pegar a coisa do século, da década de 50 mais ou menos, antes deles deturparem com o texto crítico. Gilberto, eu tenho uma Reina Valera recente que até hoje não segue o texto crítico. Amém. Louvado seja Deus. Alguma Bíblia que não se deve ler? Por mais estrago que alguém tenha feito, a Bíblia é a palavra de Deus e qualquer Bíblia pode levar alguém à salvação. Contudo, a linguagem de hoje da Sociedade Bíblica Brasileira foi preparada por um servo de Satanás, assim, dos exímios. Roberto Bratcher é filho de missionário, um exímio servo de Satanás, e ele foi o principal tradutor da linguagem de hoje para o português. E as notas de rodapé são satânicas, são terríveis, estão aí para derrubar a fé de quem quer que leia. Mesmo assim, alguém já se converteu lendo aquilo. Mas se você tem competência, se o seu conhecimento do português permite você ler outra versão, então leia. Como alguns leem inglês, você podia dizer qual a inglês que você recomenda? O melhor, no meu entender, no momento, é a New King James Version. Alguém já fez uma pesquisa nas escolas americanas e qualquer um na 8ª série consegue ler the New King James Version.
The New English Bible, você precisa estar na 12ª série. É pior, embora sendo mais recente. Agora, the New International Version é ligeiramente mais fácil de entender do que no King James, só que segue um texto bastante inferior no Novo Testamento. Devem ter algumas viúvas aqui, porque não desaparece essa questão. Como fica a situação de viúva? Ela não poderá exercer guerra espiritual por não ter um marido, mas Deus não diz que ele é o marido da viúva. Isso não é maior do que o marido normal, que Deus é maior do que lá. Isso é. Sim, com certeza. A questão não é essa. Desculpe a piada. A questão não é essa. A questão, como já disse, não é a defesa. Qualquer pessoa convertida tem competência para se autodefender. A dificuldade é travar batalha contra o inimigo, quer dizer, levar a guerra para lá. Por aquilo que está no texto, eu entendo que a mulher precisa de proteção masculina para se meter nessa briga. Se você duvidar da minha palavra, pague para ver. Vá lá e faça, vê o que acontece. O que é, na prática, virar as costas para o inimigo? Ignorá-lo. Você ignora o inimigo, você virou as costas. Está no papo. O profeta não fala por possessão do Espírito Santo, e sim por inspiração. Não pode ser da mesma forma que Satanás faz. Ao invés de ler a mente, ele estuda as ações e analisa, e assim fica sabendo de tudo. Ora, que Satanás vem pesquisando o ser humano há 6.000 anos, vem. Então, que ele conhece razoavelmente bem aquilo que provavelmente alguém vai fazer, conhece. Mas, como já expliquei, ele lê o pensamento mesmo. Na questão do bagaço, o homem que muito pecou, ele, segundo o que a Bíblia mostra, não é privilegiado aos olhos de Jesus do que aquele que nunca pecou, no caso, o pecado para a morte. Jesus disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí vai deixar 99 e tal. Quem mais pecou vai amar mais, etc. Não sei se entendi muito bem até onde esta pergunta quer chegar. Novamente, no entanto, quem muito foi perdoado, ama mais, essas coisas têm a ver com a salvação, não tem a ver com a condução da guerra. Então, se diz no texto que há mais regozijo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos, isso tem a ver com a salvação. Isso não tem a ver com a condução da guerra. Existe diferença de um endemoninhado e de um demonizado? Não, a mesma coisa. Se tivermos um passado promíscuo, como podemos ter autoridade de quebrar esse laço? E se isso fica como currículo diante do mundo espiritual? Não. Não é bem assim. O currículo fica na história e não se apaga para esse efeito. Não vai para o céu, quer dizer, o que se fez antes de ser convertido, isso é perdoado, isso não vai para o céu.
as consequências cá embaixo ficam, mas você não vai para o céu. Então, a questão da salvação não entra. A condução da guerra também, no meu entender, não entra necessariamente nessa questão. Já disse que certos pecados capitais, talvez Deus venha exigir alguma coisa a mais, caso por caso, mas se Deus assim fizer, será exatamente para equipar o sujeito que ele consiga fazer mais do que de outra sorte faria. Novamente, no meu entender, para conduzir a guerra, basta o seu relacionamento com Deus e seu compromisso com Ele. Não há esse problema, quer dizer, o fato de alguém ter sido bagaço não impede de você se tornar um guerreiro de alguma importância. Sim, entendeu? Vamos ver aqui mais uma pergunta, aí vou ter que pagar. E amanhã eu vou gastar outra vez 30 minutos para ver se a gente chega lá. E se não, então eu acho que no outro dia eu vou começar com as perguntas. ver se a gente termina. Por que as clínicas psiquiátricas estão cheias de crentes? Porque eles não creem na Bíblia. Digo isso porque tenho ido, uma irmã com esquizofrenia evangélica há 25 anos, minha mãe, transtorno bipolar, há 5 anos, também evangélica. Pode ser demônio? Pode. Não necessariamente. Já disse que alguém já acha que as pessoas que estão nos manicômios tal e tal, 80% é demônio. Mas se 80% é demônio, quer dizer que 20% não é. Eu digo mais, com toda certeza, em muitos casos há uma mistura. Tem demônio, mas tem também problema. Assim, falta de equilíbrio químico no organismo, o corpo fica abalado, emocionalmente você fica abalado. Então há uma série de coisas que o inimigo sabe aproveitar e resulta uma mistura. Então, nem tudo é demônio. Mesmo nesses casos, nem tudo é demônio. Porque os demônios estão no meio, creio que sim, mas nem tudo é. Então, é preciso ter discernimento e depois cuidado. Tenha cuidado. Não vá dizendo a todo mundo que certamente tem demônio, porque vá com calma. Vá com calma. Vá com calma. Porque de repente você pode praticar uma injustiça e você pode provocar um mal maior, que você diz a uma pessoa crente e evangélica que ela tem demônio, vai ser um transtorno, né? Por hoje, obrigado.